membros do GPS. Eu espero que todos vocês estejam bem. Esse vídeo faz parte de uma nova dinâmica que introduzimos nas discussões do nosso grupo nesse ano, né? E hoje, particularmente, eu vou abordar um tema que consideramos relevante, sobretudo nesse momento que está se discutindo a inserção dos assistentes sociais na educação básica, que é a categoria de trabalho coletivo, tá? Bem, essa categoria, ela originalmente, né, no nosso campo de estudo, ela está relacionada às reflexões que o Marx fez sobre, né, como se estrutura o processo de trabalho na esfera fabril, industrial, na qual, né, se combina, né, diferentes atividades, diferentes momentos, né, da consecução de um trabalho, né, que vai gerar um valor de uso, no qual cada trabalhador ele desempenha uma função específica, parcelada, né? Então, a produção, né, de um calçado, né, que exige de um trabalhador domínio completo na confecção, né, desse sapato, ele, na dinâmica do modo de produção capitalista, ele acabou sendo parcelado. Então, cada trabalhador cumpre, né, uma função específica na construção desse calçado, né? Nenhum trabalhador domina completamente, né, mas o processo de trabalho de produção de um sapato. Então, um coloca a sola, o outro coloca o prego, o outro cola, né, o outro, né, formata, um desenha, né? Então, essa noção de trabalho coletivo, ela originalmente formulada por Marx, foi pensada no âmbito do processo industrial. Só que nós observamos que, de algum modo, ela se expande para o conjunto das atividades laborativas, né, na sociedade, ainda que com características bem distintas, né? Porque nós estamos tratando aqui do trabalho que se efetiva no âmbito de políticas sociais, e não um trabalho fabril. Um trabalho que tem como efeito útil a prestação de um serviço social e não, né, um valor de uso tangível, palpável, né, como é o caso do sapato, né? Então, quando nós falamos, né, da inserção dos assistentes sociais em processos de trabalho coletivo, no âmbito das políticas sociais, nós estamos de antemão querendo reconhecer que, por mais que nós tenhamos uma autonomia profissional, técnica, um estatuto, né, intelectual, um estatuto legal, um reconhecimento social, né, do nosso exercício profissional, nós não trabalhamos sozinhos. Nenhum serviço social ele depende única e exclusivamente da ação profissional de um assistente social, como também não depende da ação só do médico, da ação do enfermeiro, do professor, né, de um engenheiro, tá? Então, há necessidade, né, de um processo, né, de combinação, né, social de diferentes tipos de trabalhos, né, para se aferir aquele resultado final almejado, que é a prestação de um serviço social, tá? Então, nós estamos falando aqui de trabalhos que se caracterizam, né, por uma feição profissional, né, ou seja, que exige, né, uma formação técnica de nível superior, especializada, não é um trabalho que possa ser desenvolvido por qualquer, né, trabalhador, né, mas é um trabalho que, para, né, a execução final, né, de um determinado serviço, ele não pode ser executado sozinho, né, e ele vai se relacionar com o trabalho de outros profissionais mediante lógicas, racionalidades, processos que nem sempre são de conhecimento prévio, né, tanto do assistente social quanto dos outros trabalhadores com os quais, né, ele se relaciona direta ou indiretamente, tá? Então, essa é uma compreensão que no grupo, né, no nosso grupo de pesquisa, ela é predominante, né? Então, se nós queremos abordar as particularidades do trabalho de assistentes sociais no campo da educação básica, não podemos desconsiderar que esse assistente social está se inserindo dentro de uma política social previamente estruturada, organizada, com uma determinada cultura, né, institucional,
né, que pode variar de escola para escola, de secretaria para secretaria, né, e que está subordinado às determinações advindas, né, do trabalho abstrato na sociedade capitalista, já que somos todos trabalhadores assalariados. Mas não podemos também deixar de reconhecer que na produção teórica do serviço social, a discussão sobre trabalho coletivo parte de um outro pressuposto, né, que está mais relacionado ao campo da intencionalidade, ao desejo de que a combinação desses diferentes trabalhos, né, no alcance de um resultado final, que seria a prestação de um serviço social, ele possa corresponder ao máximo, né, à combinação de diferentes projetos profissionais, a um determinado direcionamento ético, político, societário, né? Então, nós temos aí uma discussão de trabalho coletivo que está ancorado muito mais numa intencionalidade e não numa racionalidade prévia, né, que é peculiar a um determinado modo de produção, né, ainda que originalmente centrado no trabalho fabril, mas que se expande para a totalidade dos trabalhos, né, na sociedade, tanto, né, o trabalho na esfera da produção, onde ele é originário, como também para o trabalho na esfera da reprodução social, que é o que nos caracteriza particularmente. Tá? Nesse sentido, quando nós falamos da inserção de assistentes sociais, né, em qualquer espaço socioocupacional, aqui particularmente nos interessa o campo da educação, mas poderíamos estar falando disso na assistência social, na saúde, na habitação, nós temos que reconhecer, né, como que aquela política estrutura a prestação de determinados serviços sociais, serviços de saúde, serviços habitacionais, serviços de educação. Ok? Bem, na educação básica, diferentemente da educação superior, do ensino médio, da educação profissional tecnológica, até mesmo da educação infantil, onde a inserção de assistentes sociais é mais consolidada, reconhecida, né, responde a um grau de institucionalidade, né, historicamente, né, assim, mais determinada, né, definida, né, às vezes até por programas, né, governamentais, como assistência estudantil, como, né, as condições de acesso, né, à educação infantil, né, ou mesmo, né, no acompanhamento das condições dos trabalhadores das universidades públicas, né? Então, nesses casos, né, você já tem uma predisposição, né, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista das rotinas quanto do ponto de vista legal, de como que o assistente social se inscreve num fluxo de atendimento à população, seja ela, né, aquela que vai desfrutar dos serviços educacionais, seja aqueles que estão trabalhando, operando com esses serviços, né? Bem, na educação básica, nós não temos isso previamente definido, porque a educação básica não se constituiu num campo historicamente contratante de assistentes sociais, né? E na educação básica, né, nós temos essa diferenciação entre educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médico, que também, né, vamos dizer assim, fraciona, parcela, particulariza cada um desses níveis e modalidades, né, da educação. Então, quando nós pensamos, né, na inserção de assistentes sociais em processos de trabalho coletivo, nós temos que localizar, talvez, né, essa inserção, né, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, né? E aqui eu vou dar um destaque maior para o ensino fundamental, né, porque é o campo que se descortina hoje com maior perspectiva em função, né, da legislação aprovada em 2019, né, que cria aí os serviços de psicologia e serviço social, né, na educação básica. Então, para a gente pensar, né, como que o assistente social ele é requisitado, quais são as suas competências, quais são as suas atribuições do ponto de vista daquela política, né, daquela inserção específica, nós temos que levar em conta alguns elementos, né, vamos dizer assim, mais significativos, né? Primeiro é isso que eu falei, que você não tem
né, um reconhecimento já institucionalizado que se expresse num conjunto de normas, regulamentos, né, ou mesmo até programas, como ocorre no campo da assistência estudantil, que define, né, vamos dizer assim, já o conjunto de atribuições e competências que cabe ao assistente social, né, né, ou lhes são exclusivos ou lhes são mais requisitados, né? Então, no ensino fundamental, isso vai depender, sobretudo, do projeto, né, pedagógico, né, daquela localidade, daquele município, né? Esse é o principal fator, como está estruturado a concepção de educação, a organização do ensino fundamental, né? Como que uma determinada secretaria se estrutura do ponto de vista da gestão e da operacionalização dos serviços educacionais. Acho que esse é um aspecto que a gente sempre tem que levar em conta, né? Conhecer esse projeto pedagógico na esfera municipal, né? Isso é importante porque, apesar de diretrizes, né, já existentes do ponto de vista da ação indutora do governo federal, né, esse nível de organização da política de educação ele está num campo de autonomia da esfera municipal, né? Reconhecermos a cultura política, institucional, né, na esfera do município, quais são as correlações de forças, como se articulam projetos, né, públicos e privados, né, porque essa racionalidade, né, da esfera privada ela está cada vez mais presente na gestão das políticas sociais, em particular da política de educação, né? Entendermos se há alguma compreensão, né, que esteja se constituindo, se consolidando, de compreensão de quem são os trabalhadores da educação. Essa definição já está normatizada, por exemplo, na saúde, né, que define aí uma dezena ou duas dezenas de categorias profissionais que compõem, né, o trabalho coletivo na saúde. Ela já está mais avançada na política de assistência, né, com reconhecimento que não só o assistente social, mas pedagogos, psicólogos, advogados, sociólogos podem fazer parte também, né, da prestação dos serviços socioassistenciais, cumprindo, né, funções distintas, né, ainda que não previamente definidas as atribuições do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da organização, né, de programas e serviços. Então, no ensino fundamental, né, você tem um direcionamento muito mais focado, né, nas atividades de cunho pedagógico, no processo de supervisão, na avaliação do processo de ensino-aprendizado, né, na definição do conjunto de categorias que são responsáveis pelos conteúdos, né, curriculares, né, e você não tem ali uma definição ou uma cultura institucionalizada, salvo naqueles municípios que já trabalham com assistentes sociais há algumas décadas, né, você não tem ali um desenho, uma formatação que assegure qual vai ser o lugar de atuação dos assistentes sociais. Tá? Então, ele pode atuar no campo da gestão, no campo das coordenadorias, no campo, né, das secretarias, ele pode atuar na articulação com os conselhos de política, com os conselhos de direito, né? Ele pode atuar dentro de uma perspectiva intersetorial, ele pode atuar, né, dentro do acompanhamento de um conjunto de escolas, ou atuar dentro de uma única unidade educacional, né? Ou pode atuar através de projetos e programas, né? Então, é esse campo diversificado que vai nos ajudar a compreender a nossa inserção dentro dessa noção de trabalho coletivo, né? Na medida em que a execução de uma política pública como de educação envolve um conjunto bastante diversificado e ampliado, né, de trabalhadores, né? A combinação de diferentes racionalidades na oferta desses serviços, né, desde a combinação de elementos de natureza pública, de natureza privadas, né, a organização por ciclos, né, de formação, por percursos formativos, por estruturas curriculares, por projetos pedagógicos, por projetos especiais, né, por acompanhamento de turmas específicas. Então, essas racionalidades, né, essa forma concreta de organizar a prestação dos serviços educacionais é que precisa ser aprendida por nós para reconhecermos como que nós nos inserimos, né, dentro dessa estrutura, né, de prestação dos serviços educacionais, né? Por isso a noção de trabalhador coletivo ela é importante naquele
primeiro, né, naquela primeira forma de apreensão a qual me referi no início desse vídeo, né? Então, nós precisamos reconhecer que, embora, né, nós não tenhamos uma requisição única, né, ela surge de acordo com características da execução da política na esfera municipal, né? E ainda que seja requisitado de nós, né, um projeto de intervenção, né, uma apresentação daquilo que é mais, vamos dizer assim, relevante do ponto de vista da atuação do assistente social na área de educação, que pode estar relacionado às condições de acesso, de permanência, né, a gestão, né, democrática da política de educacional, ou um reconhecimento e ampliação, né, da qualidade da direção, né, ético-político desse projeto educacional, né, de alguma forma, quem nos contrata tem uma expectativa, ou para trabalhar com família, ou para responsabilizá-la, né, ou para articular junto com a rede socioassistencial, ou buscar, né, algum elemento, vamos dizer assim, de mobilização, né, dos servidores, dos trabalhadores para o atingimento de metas educacionais, né? Então, é isso que vai dar a dimensão mais exata, mais completa, né, de como que nós nos localizamos na política educacional. Tá? Então, conforme eu falei, no campo do ensino fundamental isso não está definido a partir de nenhuma normativa, mas tem alguns elementos sobre os quais nós podemos nos apoiar para pensarmos tanto as possibilidades quanto a inserção concreta que já vem sendo desenvolvida, né, por aquelas experiências já em curso. Tá? Eu espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouco essa particularidade da nossa inserção, né, no campo da educação básica, que não está dada, não está consolidada, né, mas nos exige nos vermos como partícipes, né, de um processo de trabalho coletivo que não necessariamente nós temos domínio, nós temos conhecimento. Então, esse conhecimento é uma condição fundamental para que a gente possa pensar, né, qual é a contribuição efetiva que os assistentes sociais podem dar, né, no processo de consolidação de uma política pública como a de educação, né, num país em que não tem, né, o acesso à educação, as condições de permanência universalizados, né, muito pelo contrário, aí o contexto da pandemia tem evidenciado como que as desigualdades sociais, né, elas também se associam a desigualdades educacionais, e esse é um campo de interesse teórico, prático, político que nos interessa. Tá? Espero que tenhamos aí uma boa conversa, um bom diálogo. Tá? Tudo de bom para vocês.